Olá a todos, meu nome é Júlio Rezende, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências da Computação da Universidade Federal de São João del Rei e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre a máquina de Turing. Bom, a máquina de Turing ela é um formalismo proposto por Alan Turing no ano de 1936, que reconhece a classe das linguagens enumeráveis recursivamente. Para que a máquina seja considerada como um modelo formal de procedimento efetivo, ela deve satisfazer, dentre outros, as seguintes propriedades. Primeiro, a descrição do algoritmo deve ser finita. Segundo, a máquina deve consistir de passos discretos, executáveis mecanicamente e em um tempo finito. A máquina de Turing ela consiste basicamente de três partes. A primeira parte é a fita, a segunda a unidade de controle e a terceira o programa ou função de transição. A fita ela é usada simultaneamente como entrada, saída e memória de trabalho. Ela é finita à esquerda e infinita à direita, sendo dividida em células que armazenam cada um símbolo. Os símbolos, além de pertencerem ao alfabeto de entrada e ao alfabeto auxiliar, eles podem ainda ser branco ou marcador de início da fita. Inicialmente, toda palavra de entrada ela fica posicionada à esquerda, após o símbolo de marcação inicial. Após a palavra, o restante da fita é preenchido com o símbolo branco. A unidade de controle ela é que indica o estado atual da máquina. Ela possui uma unidade de leitura e gravação, a qual movimenta-se para a esquerda ou direita, e ela vai acessar uma célula da fita de cada vez, seguindo o programa. A unidade de controle também possui um número finito e predefinido de estados. Bom, o programa ou função de transição, ele comanda as leituras e gravações e também o sentido de movimentação da cabeça. Os comandos são baseados no estado corrente da máquina e no símbolo lido. Então, a máquina de Turing, formalmente, ela é uma tupla com 8 elementos. O primeiro elemento é o alfabeto de símbolos de entrada. O segundo é o Q, que é o conjunto finito de estados possíveis da máquina. O terceiro é o programa ou função de transição, qual é uma função parcial, e está representado aqui a sua origem em imagem. O Q é zero, que é um estado inicial da máquina, que é elemento de Q. F, conjunto de estados finais, tal que o F está contido em Q. E V é o alfabeto auxiliar, que pode ser vazio. Por fim, o B, o beta, que representa o símbolo especial branco, e o símbolo marcador de início da fita. Bom, o processamento da máquina de Turing ele é realizado através da aplicação sucessiva da função programa a partir do estado inicial, que é zero, e da cabeça posicionada na célula mais esquerda da fita. O processamento de M, lendo uma entrada W, que M é uma máquina de Turing qualquer, ele pode parar ou ficar em loop infinito. Ele vai parar nas seguintes condições. Primeiro, quando a máquina assume um estado final. Então a máquina para e a palavra de entrada é aceita. Segundo, a função de programa é indefinida para o símbolo lido e o estado atual. Então, nesse caso, a máquina para e a palavra de entrada é rejeitada pela máquina. Em terceiro, quando o argumento atual da função ele define o movimento à esquerda e a cabeça da fita já se encontra na primeira célula à esquerda, porque a fita ela é finita à esquerda. Então, nesse caso de indefinição de movimento, de impossibilidade do movimento, a máquina para e a palavra de entrada é também rejeitada. Então, vamos fazer aqui um exemplo, que é o da máquina de Turing para duplo balanceamento. Então, a gente tem a linguagem ANBN, tal que n é maior do que zero, e temos a máquina de Turing M1, em que AB é o alfabeto de entrada, Q0 a Q4, que são o conjunto dos estados, aqui em delta a função transição, Q0 estado inicial, conjunto de estados finais formado apenas por Q4. Aqui temos Azão e Bzão, que são o alfabeto de símbolos auxiliares. Por fim, beta, né, que representa o branco, e o símbolo inicial da fita. Então aqui embaixo nesse figura nós temos a máquina de Turing representada como um grafo finito direto. Por exemplo, no estado Q0,
Se for lido Azinho, será marcado Azão na posição da cabeça da fita e o grafo e a cabeça da fita vai avançar para a direita. Então, nesse caso, devido à transição, o próximo estado será o Q1. Se for lido, por exemplo, o símbolo de início da fita, ele será marcado novamente na fita, que é o mesmo de não tomar nenhuma ação de marcação, de escrita, né? E a cabeça da fita vai andar para a direita. Nesse caso, o estado continua sendo Q0. Então, vou fazer um exemplo aqui para a entrada AABB. Então, aqui nós temos representado a nossa fita com o símbolo inicial aqui de marcador da fita e aqui, por último, e nas células restantes, o beta representando o branco. Então, vou colocar aqui de lado a representação gráfica da nossa máquina de Turing para facilitar o entendimento. Bom, primeiro passo. Em Q0, lido símbolo inicial. Aqui a máquina de Turing manda escrever o símbolo inicial novamente e movimentar para a direita. Então, só a cabeça da fita que muda. E continuamos em Q0. Agora, em Q0, lendo Azinho, vai ser feito o seguinte. Vai ser marcado Azão na fita e movimentado à direita. Como que esse algoritmo ele funciona? Para cada Azinho, ele vai procurar o Bzinho correspondente. E sempre que encontrar o Azinho ou o Bzinho nessa procura, eles vão ser marcados. Então, por exemplo, aqui, Azinho vai ser marcado como Azão. Agora que, seguindo essa transição, a gente chegou no estado Q1. E o algoritmo vai mudar agora para Q1, né? Então, agora em Q1, lendo Azinho, nada é feito e apenas ocorre uma movimentação da cabeça da fita, pois agora estamos procurando um Bzinho. Agora sim, foi encontrado um Bzinho. Então ele será marcado como Bzão. E agora a célula vai voltar para a esquerda buscando o Azão que foi marcado anteriormente. Então Azinho nada é feito, Q2 aqui. Agora sim, encontrou o Azão que foi marcado, então reinicia o algoritmo no Q0. Azinho será marcado como Azão. Agora vai procurar o Bzinho correspondente. Ele será marcado com Bzão e será voltado para a esquerda novamente para avaliar se tem mais símbolos Azinhos. Como já foi encontrado aqui um Azão, então agora a fita vai para a direita. Nesse caso, estamos aqui em Q2, lendo Azão. Então vai para a direita para o estado Q0. Q0, lendo B, Bzão, vai para a direita e vai para o estado Q3. Q3, lendo Bzão, continua em Q3, vai para a direita. Agora, lendo branco, finalmente nós podemos avançar com a cabeça da fita para a direita. Nenhuma medida será tomada de escrita aqui, na verdade o símbolo será escrito novamente na mesma posição, mas não vai mudar nada. E o algoritmo é encerrado, tendo a palavra aceita, pois Q4 é um estado final. Bom, agora vou falar sobre modelos equivalentes à máquina de Turing. A máquina de Turing ela é considerada como um dispositivo de computação mais geral, uma vez que todos os demais modelos de máquinas propostos possuem no máximo o mesmo poder computacional da máquina de Turing que foi descrita. Por isso, existem vários modelos equivalentes. Então aqui o primeiro é o autômato com múltiplas pilhas, segundo a máquina de Turing não determinística. E isso significa que se adicionar o não determinismo à máquina de Turing não vai aumentar o poder de representação da máquina. Depois tem a máquina de Turing com fita infinita à esquerda e à direita. No caso aqui que foi descrito, a fita era finita à esquerda. Então, se adicionar infinita também não vai aumentar o poder de representação. A máquina de Turing com múltiplas fitas também não aumenta, é equivalente. Máquina de Turing multidimensional também não aumenta. A máquina de Turing com múltiplas cabeças e qualquer outra que possa ser, por exemplo, combinação dessas. Não vai aumentar e no máximo será equivalente à máquina de Turing.
Isso é dito também aqui pela hipótese de Church. Lá em meados de 1936, diversos outros trabalhos independentes resultaram em conceitos equivalentes ao da máquina de Turing. Então, o fato de todos esses trabalhos gerarem o mesmo resultado em termos computacionais é considerado um forte reforço para a hipótese de Church. É essa hipótese que diz que a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação. Bom, o que eu tinha planejado para falar é isso. Aqui está a minha referência, que foi o livro Linguagens Formais e Autômatas, de Paulo Menezes, terceira edição. Eu utilizei esse livro para basear todo o material. Finalmente, obrigado e até a próxima.